Olá pessoal, hoje vamos continuar aqui a nossa leitura, nossas aulas sobre uma breve história da filosofia do Nigel Warburton. Estamos no capítulo 4 dessa obra, iremos comentar todos os capítulos que vão lá da filosofia antiga, da filosofia grega, até a filosofia contemporânea ou a filosofia dos dias atuais. Serão uma série de aulas aí que tratarão de aproximadamente, acho que 54 autores, 54 filósofos, se eu não me engano. Por aí, é mais de 50. Então hoje a gente ainda vai continuar falando um pouquinho lá da filosofia antiga, da filosofia grega. Vamos falar do capítulo 4. O capítulo 4 é intitulado O Jardim. Que jardim? Que tipo de jardim ele está falando? Ele está falando do jardim epicurista. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento do Epicuro. A aula passada, nós comentamos sobre o capítulo 3, que foi o ceticismo, e justamente a figura emblemática do ceticismo é o Pirro. Tanto o ceticismo, quanto o epicurismo, como o estoicismo, são filosofias que surgiram lá no período helenístico ou no período helenista e procuram, de certa forma, dar um sentido ali para a existência e para a vida humana. O ser humano está meio perdido ali naquele período, não sabe no que acreditar, não sabe o que seguir e, de certa forma, procura alguma filosofia ou alguma ideia que preencha o vazio da sua existência, se é que existe vazio. Ok? Então, ano passado nós trabalhamos um pouquinho do ceticismo e a proposta do ceticismo para uma vida, para uma existência feliz. Hoje vamos continuar trabalhando essa questão, vamos falar do epicurismo. O Warburton, Nigel Warburton, que escreveu essa obra, ele pede para que a gente faça um exercício, ele pede para imaginarmos o nosso próprio funeral. Ou seja, ele pede para que nós imaginemos a nossa própria morte. Como que isso funciona? Cada pessoa, de certa forma, vai imaginar a maneira como morre, digamos assim. A pessoa morre, está lá no caixão, e o que ela vai imaginar, certo? Ela vai imaginar, digamos assim, ela olhando o caixão, as pessoas ao redor ali chorando, umas pessoas nem chorando tanto, né? Outras pessoas vão imaginar, de repente, uma alma que vai ficar olhando o corpo, outras pessoas vão falar que não existe nem alma, morreu, já era, etc. Então ele pede ali, digamos assim, para você imaginar. Imagine o seu funeral, imagine a sua morte. Por quê? Porque, na verdade, a aula de hoje, um dos grandes problemas ali que o epicurismo tenta resolver é justamente a angústia, o terror e o medo da morte. Então, esse exercício de pensar a própria morte é, de certa forma, uma das coisas que o epicurismo ali vai justamente tentar combater. Ele vai mostrar que pensar sobre a morte não é algo ruim, porque na verdade não existe motivo nenhum para se preocupar em relação à morte, conforme a gente vai ver aí na nossa aula. Algumas pessoas têm medo da não existência, tem muitas pessoas que têm medo de pensar na morte. Tem gente que quando a gente fala morte, por exemplo, eles falam assim, eles fazem o sinal da cruz, eles falam Deus me livre, etc, e por aí vai. Mas a gente percebe realmente que as pessoas têm medo da morte, principalmente quando começa a se falar da morte. Então aí é que tá. E o Epicuro vai trabalhar justamente essa questão, procurando mostrar que não há necessidade de ter medo da morte. Por quê? Porque dentro dessa filosofia epicurista, como na filosofia estoica, como no ceticismo, como na filosofia grega e romana de maneira geral, não há motivo para temer a morte, certo? Por quê? Porque a morte é um fenômeno natural. Temer a morte é o mesmo que temer a chuva, é o mesmo que temer o crescimento, é o mesmo que temer o raio, o trovão. Por quê? Porque na verdade isso é tudo natural, não tem o que ter medo, tá? Então essa é a ideia. Vamos ver como que o epicurismo vai trabalhar essa questão. A morte deixa algumas pessoas aflitas, então conforme eu estava falando também, algumas pessoas ali, ao pensar na morte, vão ficar tristes, ou pensar na morte de outras pessoas queridas e entes queridos. Mas a vida a gente sabe que, de certa forma, não se importa muito com aquilo que a gente pensa ou acha, né? Se uma pessoa tiver que morrer, ela vai morrer, pronto e acabou, e não tem como fazer absolutamente nada. É claro, o que dá para fazer é justamente aproveitar o tempo com essa pessoa ou com essas pessoas. Muitas vezes a morte nos tira pessoas de maneira que a gente nem imagina, né? Você não espera uma pessoa morrer, ela vai lá e morre. Você não espera que uma pessoa vá embora, ela vai lá e vai embora de repente e você não tem nem tempo de se despedir. Então, de certa forma, a única coisa que você pode fazer é justamente aproveitar as
pessoas, aproveitar os momentos, parar de reclamar, parar de ser chato e procurar justamente ser gentil e tratar bem as pessoas, ok? O epicurismo então fala, não há motivo para temer a morte, não há motivo para não pensar na morte, e isso aí não é nenhum problema dentro dessa doutrina. Muitas pessoas já pensaram sobre a morte. Eu acho que todo mundo, ou praticamente todo mundo, pensa sobre essa questão. É claro que aí vai depender da filosofia, vai depender da religião, cada pessoa vai encarar a morte de uma determinada maneira. Mas, de certa forma, a morte é um tema que aparece muito assim dentro da história da filosofia e dentro da história da humanidade. E, de certa forma, alguns autores defendem que sem morte não existe religião. Um dos motivos da religião existir é justamente para tentar resolver esse problema, essa questão da morte. O que há após a vida? É a morte, acabou, é o fim? Tem alma, tem corpo, tem espírito, tem paraíso, tem céu, tem inferno, tem julgamento? O que tem? Tem o nada, tem o vazio? Então, a religião justamente vai tentar tratar dessas questões todas. E, de certa forma, então, a morte é aquilo que alimenta muitos sonhos, muitos devaneios, alimenta também, de certa forma, ali o pensamento religioso, porque a religião tem que se debater justamente com esse problema. É o problema da religião, o problema da morte. E da filosofia também. Não porque a filosofia procure um sentido para a morte. Bom, ela procura também, mas de certa forma ela tenta entender o que é a morte dentro desse processo existencial. Um filósofo chamado Heidegger vai dizer que o ser caminha para a morte. E justamente essa perspectiva da morte, da finitude, é o que faz o ser humano ser como tal. E muitos autores vão trabalhar dentro dessa perspectiva também. Michel de Montaigne, um filósofo ali do período renascentista, final do período medieval, vai dizer que filosofar é aprender a morrer. Sócrates também, de certa forma, encarou a sua morte ele justamente com a filosofia. Então a filosofia é um instrumento que vai ajudar muitas pessoas a compreender melhor essa questão. Eu, depois que conheci a filosofia, encaro a morte sobre uma outra perspectiva. Confesso que antigamente também tinha medo da morte, hoje praticamente a morte eu encaro, bom, como um fenômeno natural, certo? Mas isso é uma outra história. Então Epicuro, esse filósofo aí que nós vamos falar hoje, ele teria nascido por volta de 341, falecido em 270 a.C., teria nascido na ilha de Samos. Afirmava que não havia lógica em ter medo da morte. O epicurismo é uma filosofia, então, que tenta, de certa forma, dar um sentido para a existência. É uma filosofia que justamente vai pegar aquele homem que está ali desconcertado, que não sabe o que fazer da sua vida, e vai tentar dar um sentido para ele. O epicurismo vai mostrar que a felicidade é possível. E como se atinge a felicidade? Se livrando das dores, se livrando das preocupações. Se você se livra das dores e das preocupações, provavelmente você vai ter uma vida feliz. E é disso que o epicurismo vai tratar. E para ele, né, a morte, o medo da morte deve ser superado. Por que o epicurismo trata da morte? Porque dentro daquele período, o período ali helenista, é um período muito conturbado dentro da história da humanidade. As pessoas que viviam ali no período grego, no período romano, etc., estavam passando. A realidade ali estava passando por transformações históricas muito grandes. E após a morte do Alexandre o Grande, uma série de impérios começaram a surgir, uma série de príncipes, reis, etc., uma série de monarquias, uma série de tiranias começaram a surgir. E as pessoas não sabiam qual seria o dia de amanhã. Foi uma situação muito difícil. Elas não tinham confiança de que amanhã elas acordariam vivas. E então elas tinham medo da morte. Naquela época elas não tinham uma religião, como por exemplo o cristianismo, que ajuda a confortar essa questão da morte. E, de certa forma, as religiões da época eram religiões muito pesadas que não confortavam as pessoas. E o epicurismo foi uma maneira, então, das pessoas não sentirem medo dessa questão. O Epicuro procurou mostrar as pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo do dia da manhã, mas elas não precisam ter medo. Por quê? O Epicuro vai criar toda uma doutrina para tentar convencer as pessoas de que a morte não é um problema. Então, se livrar dessa preocupação já é algo que contribui para uma existência feliz, pelo menos na perspectiva epicurista. Ao compreendermos isso, aproveitamos melhor nosso tempo aqui. E o Epicuro vai falar, em vez de ficar se preocupando com a morte, com o dia de amanhã, por que você não aproveita o dia de hoje? Aproveite teu momento aqui, viva aqui, seja feliz e faça o máximo possível
para evitar a dor, evitar o desprazer e procurar ter uma existência feliz, uma existência alegre nesse tempo que você está aqui. Não fique pensando sobre coisas do passado, sobre coisas do futuro. O teu tempo é aqui agora, tá? Essa perspectiva de olhar o presente também é uma perspectiva muito próxima lá da filosofia e do pensamento budista, que eles também falam, a única coisa que me existe é o presente, não vou me preocupar com o futuro, que é o não ser, e o passado, que também já não é mais. A questão é o presente, é o agora. Tá? E olha lá ainda, e olha lá, porque o budismo, dependendo da corrente do budismo, eles são bem desapegados até mesmo com o presente, tá? Não se deve pensar nem sobre o presente, tá? Mas isso é uma outra história. Então Epicuro vai dizer, a gente tem que se preocupar com o nosso momento aqui, não vai se preocupar com a morte. Por que você não vai se preocupar com a morte? Já vou explicar por quê. Para o Epicuro, a filosofia serve para tornar a vida melhor, ajudar a ser feliz. Para que serve a filosofia? Cada um dos filósofos, de certa forma, vai dizer o que é filosofia, qual a sua utilidade, para que ela serve. O Epicuro vai deixar claro, a filosofia serve para tornar a vida melhor, tornar a vida mais feliz. O papel da filosofia é esse, deixar a vida do homem melhor, deixá-lo mais feliz. Então a filosofia justamente ajuda o homem a entender certos conceitos e mostra que não há motivo para preocupação. Você se preocupa com aquilo, com uma coisa, e fala, meu Deus do céu, não vou conseguir vencer, não vou conseguir superar. Quantas vezes você já não pensou isso e você está aqui hoje firme e forte e aquela preocupação já não significa mais nada, ficou no passado, você todo preocupado e o tempo passou e aquilo não acabou com você, tá? Então a filosofia vai mostrar para você, não tem por que se preocupar com esse evento aí agora, porque ele vai passar e você vai conseguir superar isso. Tem que ser forte justamente para conseguir vencer esses obstáculos. Tem obstáculo na vida de todo mundo, tá? E para Epicuro a filosofia vai ajudar o homem a superar esses obstáculos, mostrar que muito daquilo que a gente se preocupa, na verdade, não tem a sua razão de ser. O Epicuro teria passado a maior parte da vida em Atenas e conquistou seus diversos discípulos. Então, os seguidores de Epicuro ali idolatravam o mestre. Inclusive, a sua escola filosófica, o Jardim, era uma espécie, digamos assim, de escola de filosofia que ficava mais próxima do campo, ficava longe da cidade, daquela barulheira da cidade, ficava longe daquelas pessoas, daquela correria do dia a dia, etc. Ficava num lugar mais tranquilo, justamente porque o epicurismo defende essa tranquilidade da vida, tranquilidade da existência. É uma vida quase do campo, que você vive ali tranquilo com os animais, você vive ali numa tranquilidade, o ar puro, etc. E dentro dessa escola epicurista, que era muito floreada, tinha muito mato, digamos assim, era próxima do campo, essa escola foi conhecida como O Jardim. Por isso que hoje o título da aula é capítulo 4, O Jardim, porque era justamente a maneira como os epicuristas eram conhecidos, os filósofos do jardim, que moravam no jardim, estudavam no jardim. E os discípulos do Epicuro, eles idolatravam o mestre, eles consideravam o mestre quase divino, eles consideravam o Epicuro quase um santo. E aquilo que Epicuro falava, eles acatavam, porque o Epicuro ele vivia aquilo que ele pregava. Então ele defendia uma espécie de filosofia e vivia daquela forma. E ele não procurava ensinar seus alunos como um professor faz, mas ele era amigo dos seus alunos, dos seus discípulos, e estava ali a todo momento aconselhando eles, exortando, animando eles, corrigindo se fosse necessário. Então seus discípulos olhavam com muita admiração. Escravos, mulheres, pobres, ricos faziam parte de sua comunidade. E essa é uma coisa bem interessante do epicurismo. A comunidade epicurista era aberta para todos os públicos. O escravo que quisesse ter aula com Epicuro ia lá, a mulher que quisesse também, o rico, o pobre, etc. Porque lá na antiga Grécia, o escravo e a mulher eles não podiam, por exemplo, frequentar as escolas, eles não poderiam frequentar a escola de Platão, de Aristóteles ou qualquer outra escola, eles eram proibidos, e o epicurismo considerava essas pessoas falando, não, vocês podem vir aqui, que o meu ensinamento é para todos. O estoicismo também é uma filosofia que, de certa forma, vai defender essa perspectiva. Dirigia sua escola em um jardim. Então, conforme eu falei ali, ele justamente era professor de uma escola que ficava próxima do campo e ficou conhecido como o Jardim. Inclusive, isso que eu falei anteriormente, do Epicuro aceitar escravos, mulheres na escola, foi o que fez a escola ficar mal falada para algumas pessoas. O epicurismo era muito atacado, muitas pessoas falavam muito mal ali do epicurismo, achava que acontecia uma série de coisas ali que eu já vou comentar daqui a pouco.
tá? Então muitas pessoas não olhavam com bons olhos esse fato do Epicuro se abrir, digamos assim, para todas as pessoas, incluindo escravos e mulheres, que na Grécia Antiga eram considerados quase como lixo, digamos assim, infelizmente. Para ele, a filosofia deveria ser prática. O pensamento do Epicuro é um pensamento muito próximo daquilo que um filósofo contemporâneo chamado Peter Singer vai defender. Peter Singer vai defender que a filosofia tem que ser prática também, ela tem que ter uma utilidade prática. E o Epicuro vai justamente defender essa perspectiva. A filosofia do Epicuro é uma filosofia que serve na prática para fazer o homem feliz, tornar o homem feliz. Não é mera contemplação do mundo, da realidade, dos conceitos, das ideias, mas é uma forma prática do homem viver. Reconhecimento do prazer como valor de ação. Então essa filosofia prática que defendia o Epicuro tem como valor principal o prazer. Segundo Epicuro, todos os homens e mulheres de maneira geral buscam o prazer. Mas o que é o prazer? Se a gente falar prazer agora, muita gente vai pensar assim, prazer é fazer sexo, prazer é usar droga, prazer é beber, prazer é fazer qualquer coisa errada, etc. O Epicuro vai dizer que não, que existem graus de prazer, existem formas de prazer, e de certa forma ele defende que todas as pessoas buscam o prazer, embora elas deem nome diferentes ao prazer. Você pode falar assim, eu busco a felicidade, eu busco Deus, eu busco uma família, etc. Tudo isso para Epicuro é o prazer. Tudo isso é o prazer, mas a gente dá nomes diferentes para isso, porque o homem, ao buscar Deus, ao buscar uma família, ao buscar ser feliz, de certa forma, ele tem prazer com isso, e isso é justamente uma busca pelo prazer. Mas pro Epicuro, o prazer ele pode se dividir em uma série de categorias, e ele afirma que os melhores prazeres são aqueles prazeres que são naturais e necessários, ou seja, aqueles prazeres que justamente levam o homem a uma existência simples, que saciam o homem, fazem com que ele leve uma vida plena, sem, digamos assim, muito gasto, sem muito esbanjamento, sem muita pompa, sem muito luxo, etc. Porque existem uma série de prazeres que, por exemplo, são desnecessários. Por exemplo, um prazer necessário, você precisa comer, você precisa beber, você precisa descansar. Agora, um prazer que é praticamente desnecessário, comer muito, beber muito, dormir muito, isso aí também é uma espécie de prazer, mas é um prazer de espécie desnecessária. Você não precisa desse prazer para a tua existência. Você precisa de uma coisa simples: comer, dormir, beber, etc. E por aí vai. Então o tipo de prazer ali vai justamente determinar a forma como você vai levar uma existência feliz ou não. Procurar prazeres naturais e necessários, os prazeres mais simples, é aquilo que vai te satisfazer enquanto indivíduo. Procurar prazeres, digamos assim, que não são naturais, não necessários, como comer demais, dormir demais, beber demais, farrear demais, ir a muitas festas, não estudar, etc. Esse tipo de coisa, são prazeres que de certa forma vão te prejudicar de alguma forma. Então, seguir o prazer, seguir uma doutrina do prazer, é justamente saber que tipo de prazer você vai fazer para acrescentar na sua vida e não para diminuir a tua existência. Se você se alimenta, se você bebe, se você descansa, você vai ter uma existência feliz, uma existência tranquila. Agora, beber demais, comer demais, dormir demais, é algo que para você hoje pode ser algo bom, mas você vai ver que no futuro você perdeu muito tempo da sua vida, você danificou sua saúde, fez uma coisa ali que de certa forma não agregou na tua existência, tá? Então, de maneira geral, a filosofia do Epicuro, por ser voltada ao prazer, é uma filosofia chamada de hedonista. O hedonismo é uma corrente filosófica que afirma que o prazer é aquilo que o homem busca. E é isso que o Epicuro trata. Para ele, uma existência feliz também é uma existência onde você evita a dor o máximo possível. Para evitar a dor o máximo possível, você tem que, de certa forma, partir em busca de um determinado tipo de prazer. Como eu havia falado ali anteriormente, se você come muito, se você bebe muito, se você dorme muito, provavelmente você vai ter uma série de dores ali. Você vai ter uma dor física e uma dor da alma. Ou seja, você vai ter uma dor física porque se você come muito, se você bebe muito, provavelmente isso vai afetar o seu corpo. Se você dorme muito também, se relaxa muito, isso também provavelmente vai danificar de alguma forma o seu corpo, o seu cognitivo, etc. E claro que todas essas coisas também levam ali a uma dor da alma, que seria uma ansiedade, uma depressão, ou tudo aquilo que te machuca de maneira sentimental, tudo aquilo
que você, de certa forma, não tem dor no corpo, mas você tem uma dor dentro de você que você não consegue descrever. Então, para uma existência feliz, evitar a dor, tanto a dor do corpo quanto a dor da alma. E como você faz isso? Levando uma vida simples, procurando prazeres simples, aqueles prazeres naturais e necessários que o epicurismo defende. A melhor maneira de viver, segundo Epicuro, uma vida simples, uma vida gentil e uma vida onde há amizade. Então, para ele, 3 palavras-chave ali para uma existência feliz. Simplicidade, uma vida simples, ela é uma vida tranquila, faz aquilo que tem que fazer, não se estressa, tenta resolver os problemas ali de uma vez, procura, de certa forma ali, tratar as pessoas bem, você tem que ser gentil, tem que tratar os outros bem, apesar dos outros não te tratarem bem, trate os outros com gentileza, tem amigos, tem amizade, tem alguém para conversar, tem alguém para confiar, etc. Então, essas 3 palavras-chave, de certa forma, ali defendem o que Epicuro pensava sobre uma existência feliz, uma existência baseada na simplicidade. Por que simplicidade? Porque para ele, uma vida que não é simples, uma vida onde o homem, de certa forma, deixa ali aqueles prazeres desnecessários tomar em conta, é uma vida que não é simples, que o homem vai desejar a todo momento, e o desejo é uma coisa que justamente vai trazer sofrimento, porque o homem não vai conseguir satisfazer aquele desejo. O ser humano, ao querer, digamos assim, algo que não é necessário, ele vai sempre querer mais, querer mais, querer mais, e ele nunca vai se sentir saciado. Se ele se contentar com o simples, o desejo provavelmente não vai aparecer, ou se aparecer ele vai saber lidar, ele vai pensar assim, não, o que eu preciso para minha existência é o simples. Se eu pego isso que já é de pompa, é de luxo, etc., provavelmente isso vai acabar com a minha vida. Muitas pessoas, por exemplo, tem ânsias de ter um aparelho tecnológico, um celular, sempre da moda, o celular mais caro, o celular do momento, só que elas não percebem que qualquer celular faz a mesma função. É claro, um celular mais moderno, traz alguma coisa nova, etc. Mas, de certa forma, a essência original do celular é ali que você bater um papo, que você converse, e todo celular praticamente faz isso. Mas tem muitas pessoas que têm essa ânsia, eu quero, e elas não se sentem felizes enquanto elas não tiverem. Muitas pessoas têm o que comer em casa, mas pensam assim, pô, eu queria uma pizza, eu queria isso, eu queria aquilo, mas não percebe que elas deveriam dar graças a Deus de ter alguma coisa em casa para comer, alguma coisa que te satisfaça, que te nutra, tá? Então essa é a ideia. Para o epicurismo, uma vida simples, baseada na simplicidade, você conseguindo administrar esses prazeres naturais e necessários, é uma vida que vai te levar à felicidade. Agora, quem deseja muito vai sempre ficar inquieto e nunca vai atingir a felicidade. Você tá com... Vamos pensar assim no caso de uma pessoa casada. Você tem uma mulher do teu lado, você tem um homem ali que aceitou morar com você, casar com você, aceitou cuidar de você, e daí o homem vai lá e quer várias mulheres, ele vai lá, atrai, faz um monte de coisa. Ele não percebe que todo esse desejo, essa vontade é uma coisa que vai justamente acabar com ele, vai acabar com o casamento, vai destruir aquela mulher que ama ele, e vice-versa também. Então ele poderia se contentar com aquela mulher, com aquela existência feliz, da mesma forma que a mulher poderia se contentar com o homem, ou ser sincero, né? Falar assim, eu não gosto mais de você e acho que não tem como a gente viver mais, mas de certa forma procurar uma traição como uma forma de justamente satisfazer um desejo é uma coisa que só vai levar ao sofrimento, tanto da pessoa traída como de você que está traindo também, porque de certa forma isso pesa dentro da tua existência. Um dia você vai refletir, vai ver, olha o que eu fiz ali para aquela pessoa que cuidava de mim. Mas isso é uma outra história. Então, para o Epicuro, viver de maneira simples, ser gentil e ter amizades, essa é uma maneira de levar uma vida feliz. Para ele, isso ajuda a controlar os desejos, como eu falei. Quem leva uma vida simples, quem está contente com aquilo que tem, é justamente uma pessoa que não vai ficar desejando aquilo que não lhe pertence. Ah, você já tem uma casa para morar, mas você queria uma casa na praia, você queria uma casa de frente para o mar, etc. Você vai ter que trabalhar um monte para poder conquistar essa nova casa, etc. Você vai ter que se estressar no serviço, você vai ter que fazer isso, aquilo, você vai ter que se humilhar para conseguir algo que talvez você não necessite. Talvez hoje você leve uma vida feliz e você nem saiba, porque na verdade você está sonhando com uma vida que talvez nem lhe pertença, uma vida que de certa forma vai causar muito sofrimento ali para você conseguir ter. Então o epicurismo vai trazer essa ideia, viver de maneira simples ajuda a evitar esses desejos que trazem sofrimento. E isso aí é uma coisa também próxima lá do budismo e do hinduísmo que eles vão tratar, são filosofias lá da Índia, que justamente vão mostrar que o desejo vai acarretar o sofrimento. Quanto maior o desejo, maior o sofrimento.
Seu ensinamento era uma espécie de terapia. Então a filosofia epicurista, além de ser uma filosofia prática, era uma espécie de terapia, uma espécie de cura para a alma, uma espécie de cura para o corpo. A filosofia como terapia, da perspectiva epicurista, servia para curar a dor física e mental. Dor física, se livrar da dor física, seria aquilo que o epicurismo chamaria de aponia. Se livrar da dor da alma, da dor mental, é aquilo que eles chamariam de ataraxia. Então, o objetivo da filosofia para Epicuro é curar a dor do corpo e curar a dor da alma. Como curar a dor do corpo? A dor do corpo é a dor física. Como que você cura isso? Para o epicurismo é uma filosofia que vai tratar ali de uma perspectiva física também, tá? Muita gente não gosta de matemática, não gosta de física, mas dentro da filosofia a física é muito utilizada justamente para justificar uma visão de mundo. O epicurismo defende que o mundo, a realidade, a existência é formada por átomos, é formado por moléculas ali que são átomos. E o epicurismo mostra que justamente essa dor física seria essa dor atômica. Meu corpo é formado de matéria e eu sinto dor nessa matéria. Dói minha mão, dói meus braços, dói meus olhos, etc. Dói minha cabeça. E o Epicuro vai mostrar o seguinte, ele sempre vai dizer, se a dor for muito profunda, provavelmente ela vai levar à morte. E se ela levar à morte, isso não é um problema, certo? Por quê? Porque enquanto a morte for, eu já não serei mais. E eu não sentirei mais nada. A perspectiva física do epicurismo, ele de certa forma não defendia uma existência após a morte. Por quê? Ele acreditava que as pessoas eram formadas de átomo, e até mesmo a alma era formada por uma espécie de átomo. Um átomo divino, mas era átomo. E ele acreditava que quando a morte aparecia, a morte é uma desagregação desses átomos. Quando esses átomos se desagregam, quando eu morro, eu não tenho mais como sentir. Eu só consigo ter sensibilidade no momento que eu estou aqui, que eu existo. Se esses átomos do meu corpo se dispersam e eu morro, eu não tenho mais o que sentir. Por isso que a morte não é uma preocupação. Porque quando a morte for, eu já não serei mais, portanto eu não sentirei mais nada e não terei motivo para me preocupar. É claro, uma pessoa pode defender, mas eu acredito numa vida após a morte. Então, de certa forma, se você acredita que existe uma vida após a morte, seria interessante você tentar justificar como. Então, uma pessoa sentiria algo após a morte, sendo que o corpo dela, a matéria dela, deixa de existir. A pessoa vai ser enterrada, vai ficar no caixão, a pessoa vai ser cremada, vai ser jogada na valeta, sei lá, qualquer coisa, tá? E o corpo dela vai embora. Como que ela vai ter sensibilidade se é justamente o corpo que faz com que a pessoa sinta? É claro, isso que eu estou falando pode ser questionado, pode ser contestado, mas é um exercício filosófico você pensar sobre essa questão. Suponhamos, junto com Epicuro, de que não existe nada após a vida. Ou seja, morreu, já era. Vamos supor, tá? Que essa é a perspectiva correta. É uma suposição, você não precisa acreditar, mas vamos fazer esse exercício. Se a morte é realmente o fim, então não tem por que eu me preocupar. Por que eu vou me preocupar com uma dor muito aguda do corpo se ela vai me levar à morte e eu já não sentirei mais nada? E, por outro lado, se a dor for leve, também não tenho motivo para me preocupar, porque logo ela vai embora. Ou seja, em relação à dor física, a física do Epicuro justifica. Se a dor for profunda, logo ela levará à morte e você não tem por que se preocupar, porque você não vai sentir mais nada. Se a dor for leve, você também não tem que se preocupar, porque logo ela vai embora. Você vai resolver esse problema, tá? Então a filosofia epicurista trabalha essa questão. Dor física e a dor mental e a dor da alma, aí é que tá, esse é um ponto mais complicado, tá? Porque hoje as pessoas não sentem apenas a dor física, mas muitas pessoas têm ansiedade, têm depressão, têm crise do pânico, tem uma série ali de doenças, uma série de problemas ali ocasionados justamente por uma existência que de certa forma parece que para elas não tem um sentido, não tem nada, tá? A filosofia epicurista procura dar um sentido para a existência. Então quando o epicurismo mostra toda essa realidade de átomos, a questão da morte, etc., ele procura mostrar, não tem por que você se preocupar com essas questões, porque essas questões não podem te afetar, você é maior que todas essas questões. Quando você entende o funcionamento do mundo, você entende como as coisas funcionam, e você fala assim, pô, mas essa é a lógica da existência, e dentro desse mundo não há motivo para ser triste, só há motivo para ser feliz, justamente porque o ser humano é aquele que vai buscar o prazer, mas dependendo daquilo que você busca,
É claro que isso vai acarretar sofrimento ou não, então tome muito cuidado com aquilo que você vai buscar para a tua existência, para que isso não acarrete uma dor física e também uma dor mental. Como resolver o problema da dor mental? O Epicuro ele cria uma espécie de remédio, já que filosofia é uma terapia, cura, ele vai falar de um remédio que ele chama de tetrafármaco, ou seja, são os 4 remédios da alma. E quais são esses remédios? Ele procura mostrar o seguinte: não é preciso ter medo da morte. Por quê? Estou tentando justificar dentro dessa aula por que não ter medo da morte. Outro remédio, não é preciso temer os deuses, não tenha medo dos deuses. Lembrando que naquela época o epicurismo vivia dentro de uma sociedade que era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E de certa forma as pessoas tinham medo desses deuses, elas tinham medo que Zeus, tinham medo que Júpiter, tinham medo que Hera, Atena, etc., castigassem os homens. E o Epicuro procurou mostrar, não tenha medo dos deuses, não tenha medo da morte. O terceiro remédio para ele era: a felicidade é possível, ou seja, é possível ser feliz. E o quarto remédio era justamente a cura dessas dores físicas e dores mentais, justamente passando por esses 4 remédios, tá? Evitar as dores físicas, mentais, não temer os deuses, não ter medo da morte e saber que é possível evitar as dores. Então, de certa forma, todo esse remédio vai justamente procurar mostrar para você que você tem que evitar essas dores da alma, que são as piores dores, piores que as dores do corpo, ainda as dores físicas. Os prazeres não são agradáveis apenas no momento do acontecimento. Então o epicurismo procura mostrar também que você ali goza do prazer no momento do prazer, obviamente, né? Quando você está tendo aquela satisfação, mas ao lembrar também desse prazer, você também, de certa forma, rememora esse momento de felicidade. Então ele vai trazer a ideia de que ter a memória, de que lembrar de momentos felizes é algo que vai ajudar na perspectiva do prazer. Para ele, prazer, vamos pensar assim na questão da amizade. Para ele, a amizade é um prazer. Quando você lembra de uma conversa que você teve com um amigo querido, com uma pessoa muito especial, com o pai, com uma mãe, com o irmão, etc., uma relação muito boa, isso traz para você algo bom. Por mais que isso já tenha passado, isso tenha ficado gravado na sua memória, isso serve ainda para te trazer prazer hoje. Você pensa assim, poxa, ainda bem que eu aproveitei minha existência com aquela pessoa, ainda bem que a gente é amigo, ainda bem que nós nos damos bem, eu me sinto muito feliz. Então, se lembrar de certos prazeres também ajuda a ter prazer, não é só no momento, mas é uma coisa que você vai carregar durante a existência. Muitas pessoas chegam na velhice e acabam se arrependendo da vida que elas não tiveram. Ou seja, muita gente fala assim, nossa, eu deveria ter feito isso, aquilo, tá? Na verdade, uma existência feliz, para quem é mais velho, seria aquela existência justamente que ela olha para trás e fala, nossa, eu fiz isso, estive com aquelas pessoas, eu curti, eu fui feliz. Então você lembrar desses prazeres também ajuda você a ser feliz. Agora, o grande problema é se você não teve prazer durante a sua existência. Como que você vai lembrar de algo que você não teve? Então, filosofia epicurista também serve para mostrar desfrute do hoje enquanto ainda há tempo. Na beira da morte, lembrou-se de um prazer. O Epicuro, antes de morrer, parece que ele estava com uma dor, estava com uma coisa muito forte, e ele estava sereno, assim, estava bem tranquilo diante da morte, e ele falando assim, eu justamente não penso nessa dor que eu estou sentindo agora, porque eu me lembrei de um momento muito importante, muito especial, que eu tive lá com um amigo, que eu tive, digamos, numa conversa, etc. Então ele vai justamente usar essa teoria, essa ideia, justamente para evitar essas dores do corpo, mostrando que lembrar-se de momentos prazerosos no passado pode te ajudar a esquecer daquilo que você está sentindo hoje. Então, lembrar de coisas felizes que aconteceram pode muito bem te ajudar a esquecer os problemas que você está sentindo agora. O termo epicurista atualmente é bem diferente. Hoje, o termo epicurista é quase, digamos assim, um xingamento. Por quê? Porque dentro da doutrina epicurista, a filosofia epicurista procura, de certa forma, defender que o prazer é aquilo que vai motivar a ação humana. Ou seja, as pessoas buscam o prazer, só que com o passar do tempo, esse termo aí de prazer ficou muito deturpado. Então muitas pessoas acreditam que o epicurista é aquela pessoa que procura orgia, procura sexo, procura o prazer desenfreado, mas de maneira geral o epicurismo original não era assim, porque o epicurismo original ensinava moderação, viver uma vida moderada. O Epicuro vivia uma vida quase de santo, digamos assim, por isso que seus discípulos o adoravam, por isso que ele inspirou diversas pessoas, porque ele levava uma vida
muito regrada. E mesmo naquela época, as pessoas acabavam falando mal do epicurismo, até pelo fato do epicurismo aceitar na sua escola escravos, mulheres. Muita gente falava mal, falava assim: ah, aquela escola tem orgia, tem sexo, os caras só comem, bebem, dormem, etc. Na verdade, não era nada disso que acontecia, e dentro da história acabou-se, de certa forma, encarando o epicurismo como um termo pejorativo, mas que, de certa forma, na sua raiz, significa uma filosofia muito austera, uma filosofia, de certa forma, muito difícil de ser seguida, uma filosofia praticamente ascética, uma filosofia quase de santo, porque negar os prazeres, viver conforme prazeres simples é uma coisa quase de santo, tá? É uma coisa bem difícil de realizar. Só uma pessoa que tem um foco ali muito grande consegue justamente levar esse estilo de vida. Os inimigos deturpavam o que acontecia no jardim, ou seja, os inimigos do epicurismo, eles procuravam justamente falar que o epicurismo era uma grande bagunça, era uma grande orgia, tá? Coisa que não era. O epicurismo significa justamente uma filosofia que vai buscar um prazer, mas aquele prazer que edifica o ser humano. Epicuro dedicou boa parte do seu tempo à escrita. O que Epicuro fazia nas horas livres? Ah, ele comia muito, ele bebia muito, ele dormia muito? Não. Grande parte da sua vida foi dedicada às obras. Parece que ele teria escrito mais de 300 obras, mas, infelizmente, só nos sobraram 3 cartas que ele teria escrito, que vai tratar justamente ali da sua física, da maneira como nós compreendemos o mundo, uma outra carta que vai tratar da questão ética, vai tratar do prazer, e uma outra carta que vai tratar das questões meteorológicas ou questões relacionadas, digamos assim, aos astros, aos planetas, etc. O que sabemos sobre ele vem de fragmentos e relatos, principalmente o de Lucrécio. O que a gente sabe, então, vem por meio dessas cartas que sobraram, alguns fragmentos ali da filosofia epicurista, relatos das pessoas, dos discípulos, e principalmente do Lucrécio, que foi um filósofo romano que veio ali, acho que uns 200 anos depois de Epicuro, se eu não me engano, e que escreveu uma obra em que ele sintetiza o pensamento e a doutrina epicurista e eleva o Epicuro lá nas alturas, mostrando esse cara, o Epicuro, mostrou que não devemos temer a morte, não devemos temer os deuses, a felicidade é possível e podemos evitar as dores. A questão que iniciamos a nossa aula: por que temer a morte? Por que ter medo da morte? Essa foi a questão que, de certa forma, influenciou ali o pensamento epicurista a desenvolver toda uma física, uma lógica, toda uma teoria ética para tratar dessa questão. Epicuro vai responder: enquanto somos, a morte não é. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando a morte for, eu já não serei mais. Esse é o lema do epicurismo. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando a morte for, eu não serei mais. Pode parecer um pouco confuso, mas isso tem a ver com aquela doutrina, aquela teoria atômica. Eu, enquanto um indivíduo formado de átomos, moléculas, etc., eu sou. A morte não existe. Quando a morte desagregar meus átomos, quando a morte separar tudo isso aqui, aí eu já não serei mais. E aí será somente a morte. Então não há motivo para se preocupar, porque enquanto eu estou aqui, não existe morte. Mas no dia que existir a morte para mim, no dia que esse corpo deixar de existir, eu já não sentirei mais ele, porque eu não serei mais corpo. Então, essa é uma das maneiras que o epicurismo usa para justificar essa perspectiva. É claro, se você acredita numa vida após a morte, isso não funciona, certo? A não ser que você pense numa alma que não consiga sentir dores, mas isso é uma outra história que a gente não vai debater aqui. As coisas fazem parte da experiência. A morte é impossibilidade de experiência. O epicurismo vai trazer a ideia de que o mundo é formado de átomos, eu sou formado de átomos. Como que eu sinto o mundo, como que eu sinto as coisas? A partir do contato, do choque desses átomos. Se eu pego no fogo, se eu pego no livro, se eu pego na câmera, se eu pego no meu cabelo, é átomo encostando em átomo e eu tenho essa sensibilidade. Só que o que é a morte? Desagregação dos átomos, ou seja, esses átomos vão ficar desagregados e eu já não vou conseguir sentir mais nada. O que é a existência? É sentir através do corpo. E o que é a morte? É a impossibilidade de sentir, você não sente mais nada. Acabou teu corpo, acabou a possibilidade de sentir. Portanto, a morte não é um problema. Como é que você vai se preocupar com uma coisa que você não sente? Você vai sofrer por algo que você não sente? Não, não tem motivo. Essa é a grande questão, o grande lema do epicurismo.
A sensibilidade faz parte de sua teoria atômica. Então, conforme eu venho expondo aí, a física do epicurismo justamente vai trabalhar essa perspectiva. Um mundo formado de átomos é um mundo que possibilita a possibilidade de sentirmos as coisas através do contato atômico. Acabou esses átomos, acabou essa agregação, os átomos se separam, aí existe a morte e daí já é uma outra coisa que não tem a ver com a minha sensibilidade. E a morte é desagregação desses átomos. O epicurismo lança uma outra questão que também é bem interessante. O que sentimos em relação ao passado e futuro? O epicurismo vai mostrar que a maneira como nós vemos o passado e o futuro é uma coisa assimétrica, ou pelo menos é assim para a maioria das pessoas. Muitas pessoas, a grande maioria, se preocupam mais com o futuro do que com o passado. Isso parece lógico, isso parece óbvio, mas não é. Por quê? Por que as pessoas se preocupam mais com o futuro do que com o passado? Ah, porque no futuro eu ainda vou existir, eu vou estar lá e eu quero ter uma vida boa, etc. Ah, o que aconteceu no passado já era, eu não posso mudar, então não vou me preocupar, tá? Só que Epicuro vai mostrar o passado e o futuro são a mesma coisa, não existem, e você trata o futuro como se fosse algo melhor que o passado, mas são duas coisas que não têm realidade, não têm existência nenhuma. O futuro não existe e o passado também não existe mais, tá? Então essa é a questão. E muitas pessoas que pensam no futuro, pensam lá no futuro, ficam ansiosas. É daí que vem a ansiedade. Você tem aquela ansiedade com o que vai vir, com o porvir. E muitas pessoas que ficam presas ao passado têm ali uma angústia, de certa forma, ali. São pessoas que não conseguem se livrar de culpas e traumas, etc. Mas o Epicuro vai mostrar que tanto o passado quanto o futuro não existem. Então não tem por que se preocupar com essas questões. Algumas pessoas vão também se preocupar com punições além da vida. Dentro da filosofia epicurista, não há motivo para se preocupar. Por quê? Por que um homem seria punido além da vida? Vamos pensar na questão do cristianismo. O cristianismo não é o caso aqui na filosofia epicurista, porque o epicurismo veio antes. O Epicuro está no século IV, ali antes de Cristo, está bem anterior ao cristianismo, mas de certa forma, os gregos, assim como outros povos, acreditavam que após a vida, ou seja, no caso da morte, a alma seria julgada, seria punida e condenada pelos deuses, dependendo do que ela fez. Se a alma foi ruim, se a pessoa for ruim, ela vai ser condenada. Se a alma for boa, ela vai ter uma recompensa. E o epicurismo, dentro dessa teoria atômica, ele não defende essa perspectiva. Por quê? Primeiro, ele afirma, não tem que se temer os deuses. Você não tem que ter medo dos deuses. Por quê? Porque para ele, os deuses vivem em uma outra realidade, eles estão preocupados com os problemas lá da outra realidade e não tem nada a ver com a nossa. Nosso mundo é formado por átomos, o mundo deles também é, mas é um mundo que não entra em contato com o nosso mundo. Então eles estão lá vivendo a vida deles e não tem nada a ver com isso aqui. As coisas aqui funcionam mecanicamente e não tem nada a ver com intervenção divina. E justamente por causa disso, não tem por que se preocupar com o julgamento, até porque o que vai ser julgado? Se eu, William, sou esse corpo formado por átomos e esses átomos se desagregam, não existe mais o William, ou seja, não existe mais o que vai ser julgado, dentro de uma perspectiva que não existe alma que sobreviva à morte do corpo. O epicurismo acredita na alma? Sim, mas a própria alma é formada de átomos. Acabou o corpo, a alma também deixa de existir. Tá? Então acho que seria essa a ideia. Não tem por que se preocupar com punições futuras. A cura é a combinação de todos esses argumentos. Então, tudo isso que eu trouxe aqui é uma maneira de tentar fazer com que o homem fique imperturbável, não seja mais perturbável, não se preocupe com essas questões, tá? Então, os 4 remédios ali que o Epicuro vai trazer: não temos deuses, não tema a morte, é possível ser feliz e é possível evitar a dor. Tudo isso, são todos esses argumentos que vão fazer que o homem tenha uma vida plena, uma vida feliz. Uma das palavras ali também, que era um mote ali do epicurismo, era o seguinte: eu não era, fui, não sou mais, não me importo, tá? Então ele vai trazer a ideia: eu não era, fui, não sou mais, não me importa. Ou seja, acabou essa tua existência enquanto átomo, acabou essa existência individual, não tem por que se importar, não tem por que se preocupar, porque você não é
mais. E isso tem a ver com aquela perspectiva tanto do passado quanto do futuro. Não se preocupe com o passado e com o futuro, porque no passado você já não é mais, tá? Você já não é mais, aquele passado já não era, ele não tem existência, e naquele futuro você também não vai ser. Então também não é motivo para se preocupar. Pense assim, o que existia da realidade antes de você nascer? Eu nasci em 1989. O que existia no mundo antes de 1989? O mundo tem bilhões de anos e, de certa forma, não tinha nada a ver com a minha existência. Então, tem uma infinidade ali de anos, de bilhões de anos atrás, que o mundo existiu sem se preocupar com a minha existência. Eu vou viver aqui um curto período de tempo e é esse curto período de tempo que eu vou me preocupar. E um dia eu não vou existir mais e vai existir milhares de anos ali para o futuro à frente e também esse futuro vai conseguir existir sem a minha existência. Então o que eu tenho que me preocupar com esse lapso de tempo que eu estou aqui? Ou seja, o presente, o agora. Se acreditarmos em uma vida após a morte, talvez o pensamento de Epicuro não sirva para nos livrarmos dessas preocupações. Então, conforme eu já venho falando, se você acredita que existe uma vida após a morte, talvez o pensamento de Epicuro não seja um pensamento suficiente para você resolver esses problemas. Talvez ele não resolva essa questão aí que a gente está levantando. Mas mesmo assim, pense, será que dentro dessa perspectiva eu não posso aproveitar, não ter medo dos deuses ou não ter medo de Deus? Não tenha medo, tá? Será que eu não posso evitar o temor da morte? Será que eu não posso deixar de temer a morte? Será que eu não posso pensar que é possível ser feliz? Será que eu não posso pensar que é possível evitar a dor física e a dor mental? Então pense, mesmo você acreditando numa vida após a morte, será que esses 4 remédios que o Epicuro traz, de certa forma, não podem ser aplicados dentro da tua existência? A filosofia, como terapia, não foi pensada apenas por Epicuro, mas também pelos estoicos. Então, os estoicos são os próximos filósofos, os próximos autores que a gente vai trabalhar ali na próxima aula, que eles têm perspectivas justamente que aproximam um pouco ali do pensamento de Epicuro, mas eles têm ideias bem diferentes e bem radicais também. Então, dentro desse período histórico, do período helenista, existem ali 4 correntes principais de pensamento que vão trabalhar justamente com a questão da felicidade. Existe a filosofia cínica, que vai tentar dar uma resposta para a questão da existência, o que eu faço para ser feliz. A filosofia cética, que nós trabalhamos na aula passada, que ela procurava uma resposta para a felicidade. O epicurismo, que nós vimos hoje. E na próxima aula nós vamos ver o estoicismo, que também vai tentar dar a sua resposta para, de certa forma, o homem conseguir viver essa existência conturbada que era justamente o período helenista. Mas é claro, a filosofia desses autores não serve apenas para o período onde elas estão inseridas, mas é uma filosofia universal que serve para qualquer povo, para qualquer civilização e qualquer época. Você pode usar as ferramentas do ceticismo, do cinismo, do epicurismo, do estoicismo para pensar uma existência feliz. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Na próxima aula falaremos do estoicismo e é isso aí.